Boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Vão se chegando, se aproximando, encontrando lugarzinho aí para se colocar, ou mesa nada, né? Não dá pra ir. Tô empolgado. Se você pega uma poltrona, uma cadeira, vai na cama, no sofá, pega o celular, o note, o tablet, onde você quiser para começar a assistir. O programa hoje, nós estamos no Part of Science. O Part of Science, para quem não sabe, é simplesmente o maior evento de divulgação científica no mundo. É um evento que ocorre durante 3 dias, simultaneamente, em diversas cidades ao redor de todo o planeta. Infelizmente, esse ano não foi possível ser realizado da forma como se pretendia já no primeiro semestre. Porque, para quem não conhece, o PINT é um evento que a gente leva cientistas, pesquisadores para bares, pubs, restaurantes, e lá a gente faz uma conversa extremamente informal. Este ano, devido a questões da pandemia, nós não tivemos essa possibilidade de desenvolver esse tipo de atividade, tá? Então não vai ser possível nós estarmos em um boteco, em um pub, em um restaurante, conversando lá e discutindo ciência, mas nós então vamos fazer em formato remoto, em formato online. Se não é possível aglomerar presencialmente, vamos aglomerar virtualmente. Então vão se ajeitando aí e vai deixando já o seu recadinho aí, seu boa tarde, seu boa noite, da onde é que você é. Se você tiver algum comentário durante a fala, pode trazer, pode mencionar aí nas nossas redes sociais, e aos passos que vamos ter algumas mensagens, nós vamos colocando inclusive aqui na tela, tá bom? O Paint, a gente, se fosse presencial, nós teríamos alguns parceiros, tá? Nós teríamos alguns locais onde nós realizaríamos as nossas atividades. Infelizmente, devido a tudo isso, não foi possível. Mas nós queremos trazer o nosso agradecimento aos que seriam nossos parceiros, que agora também estão passando por algumas dificuldades devido a todo o contexto. Muitos estão realizando atendimentos até presenciais, buscando se utilizando das normas técnicas, seguindo o que é preciso para poder fazer o atendimento. Também tem realizado algumas atividades de teleentrega. Então a gente vai ficar passando, tá? Vou deixar passando de vez em quando aqui embaixo as redes sociais daqueles que nos apoiariam e nos ajudariam neste evento. Então fica aqui um agradecimento se vocês estão ouvindo por acaso aqui algum aquado de cachorro, é que os cachorros na rua estão acuando, né? Pelo menos não sendo o caminhão do ovo passando, a gente abrir o negócio. Então eu queria agradecer ao Retro University, que é o Retro ali do lado da Fevale, que ele já foi parceiro nosso ano passado, ia ser parceiro esse ano. Então sigam as redes sociais dele, vejam como eles estão fazendo a realização dos atendimentos deles. Temos o Campus 3 Rock Bar, que é também ali próximo da Universidade Fevale. Sigam as redes sociais deles, confiram se eles estão atendendo, de que forma em si. Então fica o nosso agradecimento aqui. Também temos o Fat Bull. O Fat Bull também seriam nossos parceiros, tá? Então também sigam as redes sociais deles. Obrigado, Fat Bull, obrigado, C3, obrigado, Retro. Também nós temos o Esquina Beer House, que também nos ajuda, também seria parceiraço nosso. Infelizmente não podemos, então aqui também estará passando aqui as redes sociais dele para vocês seguirem e verificarem como estão atendendo, caso queiram pedir uma tela entrega ou fazer um atendimento presencial, alguma coisa ali. Então eu fico aqui meu agradecimento. Também temos o General, que é próximo também da Fevale. Fica aqui nosso agradecimento, então, a todos vocês que seriam nossos parceiros, tá? Então vai ficar passando aqui de vez em quando algumas redes sociais para mencionar esse povo todo que a gente seria parceiro. Não poderíamos deixar de agradecer aqui, tá? Então, pessoas, então, hoje o tema do primeiro dia de Pint of Science é tá relacionado com o quê? Com quê? Adivinha com o que tá? Coronavirus!
É o velho coronavírus maldito que está nos incomodando pra caramba, né? A gente traz pessoas que estão trabalhando na linha de frente laboratorial da Universidade Fevale, que tem feito as análises para o diagnóstico de Covid, tem entrado em contato com as amostras de pacientes, que muitos deles vêm positivo. Então, tem toda uma percepção desses nossos convidados para tratar do assunto, tá? Então, hoje, então, temos percepção na linha de frente laboratorial ao enfrentamento da pandemia. Teremos a doutora Alana Witt Hansen. Depois tu me cobra, Alana, que eu esqueci de perguntar como se pronunciava o teu sobrenome, tá? Depois podem me xingar, tá? Ela é graduada em biomedicina pela Universidade Fevale, ela é mestra em engenharia pela URGS, onde trabalhou na área de biomateriais, é doutora pelo programa de pós-graduação em ciências biológicas, farmacologia e terapêutica pela URGS. Temos o nosso querido mestre Fagner Heldet, bacharel em ciências biológicas com ênfase em biotecnologia pela Fevale, mestre e atualmente doutorando em qualidade ambiental na Universidade Fevale. Temos a doutora Juliana Chons Goulart, ela é bióloga, mestre e doutora em qualidade ambiental, hoje está fazendo pós-doc na Universidade Fevale. Durante o período de doutorado, fez um sanduíche de 6 meses na Universidade do Sul da Dinamarca. E a semestre passado, ela também tinha recebido uma bolsa internacional da Dimension Science, tá? Se eu errei a pronúncia, depois também me cobra, tá, Ju? Então, vou trazer esses 3 convidados para nós tratarmos a respeito de a respeito dessa linha de frente, que às vezes o pessoal não trata tanto. Quem é que faz o diagnóstico? O pessoal trata, o pessoal que está lá no hospital. Eu reconheço o trabalho de todo mundo que está lá no hospital, trabalhando nas UPAs, que está fazendo enfrentamento, mas também temos que lembrar do pessoal que está nos laboratórios também, toda vez totalmente tendo que se deparar com amostras que potencialmente positivas que podem gerar algum tipo de problema em si. Então vamos conversar um pouco sobre a percepção deles. Então convido Juliana, vamos entrando, Fagner e Alana. Boa tarde, boa noite, tudo bem? Oi, tudo bem. Boa noite, pessoal. O Fagner está de casa, a Ju e a Alana estão diretamente da Universidade Fevale. Enquanto o pessoal firme e forte trabalhando na Fevale lá, processando a amostra, né? E aí um monte de gente aí dando voltinhas aí por todo lugar. Mas vamos falar sobre a questão do processo que ocorre na Fevale. Então, inicialmente, assim, eu gostaria para apresentar a vocês, além da parte acadêmica, tá? Se vocês pudessem momentaneamente se apresentar, quem são vocês, pessoas, seres humanos em si, tá? Falar um pouquinho rapidamente, quem é a Alana, quem é Juliana, quem é Fagner, tá? Puder trazer um pouquinho sobre essa questão. Eu sei que é um assunto difícil, que eu mesmo tenho dificuldade até de falar de mim em si, apesar que eu falo pra caramba, mas quando falar de mim, eu sei que o assunto falar de si é meio difícil, né? Mas se puderem, por gentileza. E aí, como eu sei que é um assunto meio difícil, eu sei que tem uma pessoa que gostaria muito de falar, né, Fagner? Gostaria de iniciar a fala, não é? Eu sei que tem a questão do Ladies First, mas eu tenho certeza que o Fagner tá louco pra falar a respeito de quem é o Fagner. Quem será? Não é o cantor, mas quem é o Fagner? Né, Rodrigo? Não canto nada. Não canto nada, esse negócio aí. Não é comigo, apesar do nome, né? Bom, quem é o Fagner? O Fagner é esse cara aí que sempre tá metido nas paradas complicadas. Esse negócio Covid aí também me meteram junto, né? Mas a gente tenta encarar com aquela alegria de sempre, assim, ter uma motivação alegre, assim, tentar puxar o povo aí para uma brincadeira, para uma descontração no momento super complicado, né? Então sempre as gurias falam lá que eu sempre tô rindo, tentando animar lá quando as coisas estão meio borocochô, assim, eu tô lá no meio, né? Quando eu não tô irritado, né? Mas tudo bem. Fora Covid, o Fagner é um cara que
adora cozinhar, adora comer, né? Então, um bom eu gosto de comer. Eu fico com a parte do comer. Eu sou ótimo para fazer pedido. Pedir por telefone, eu sou ótimo para discar. Para fazer comida, não sou muito bom, não. Eu gosto de fazer aí até umas intrigas aí com as colegas, mostrar minhas comidas. Elas ficam bravas aí, né? Mas, e agora que agora não precisa dar desculpa, não fazer atividade física tá tribom, né? Esses 6 meses. Não pode sair, né? Tem que manter isolamento, fica nas panelas, né? E esse é o Fagner, assim, que vai aí tentando ajudar o pessoal no que dá, mas nas panelas sempre orquestrando. Mas que bom, que sempre é bom ter alguém ali para dar uma levantada nas pessoas, né? Porque você ficar muito porque é um momento que a gente vive que não é legal em si, se a gente ficar muito naquela questão de focar e ficar pensando o que está acontecendo, às vezes dá aquele brocochô, né? Alana? Deixei a Gil por último. Bom, então eu sou a Alana. Ao contrário do Fagner, eu não curto muito cozinhar, mas sou boa em fazer pedido. Sempre encontro as promoções, então daí é mais a minha praia. E, enfim, agora a gente tem passado muito, muito tempo no laboratório, né? A gente já chegou a passar 18 horas, mas quando a gente trabalha num horário normal, curto muito olhar série, passar tempo com meu filho, que é pequeno, enfim, que está reclamando bastante já, que não dá para sair, a mãe está sempre trabalhando, mas, enfim, é isso. Quando tu tem filho, deve ser, eu não tenho filho, então quem tem filho deve ser um pouco mais complicado, né? A cobrança do filho pela presença, por fazer isso, porque eles não entendem, eles não têm esse mesmo entendimento das questões, né? Eles querem encontrar os amigos, também deve ser essa dificuldade de às vezes tu ver só a questão online ali, né? É complicado. A Ana Luísa Fagner que questionou, né? Eu acho que não deve ser, deve ter alguns pitizinhos, né? De vez em quando. Não, mas é só para dar só para se fazer. Não, né? Tem que... Tá certo. Ju, vai lá, estufa o peito, né? Vai, Só para fazer um charme. Joga o cabelo pro lado. Vai ter volta. Pode, eu sei. Sinta-se à vontade. Deixa assim. Deixa, vou apanhar depois, vai. Minha vez. Uhum. Eu não sou muito boa na cozinha também, né? Eu só sofro com as fotos que o Fagner nos manda. No laboratório, eu acho que eu sou um pouco mais conhecida por ser a moça do toque, né, Alana? E... Adoro acho isso que nela. É a melhor característica, né, Alana? A moça do toque. Mas na vida, né? Tanto antes da pandemia como agora, então acho que bem mais. O nosso dia a dia é sempre bem corrido. E acho que ter um tempo com a família e com os amigos, coisas. Eu gosto muito de coisas simples, assim, assistir uma série, que nem a Lana falou, tá em casa com um tempo livre, então dar uma arrumada na casa também sempre é bom. Então, coisas básicas, assim, o que sobra um pouquinho de tempo é o que a gente consegue fazer, né? Até agora, ver os amigos, a gente tá um pouco em falta, né? Mas faz parte também, é um mal necessário. Né, nesse momento a gente não tem como... Eu tô louco pra aglomerar, mas não dá. Mas não dá pra aglomerar no momento, mas a gente fica louco, fica só esperando. Depois de meses ali, o negócio começa a bater, mas gente, aguenta, espera mais um pouco, espera mais um pouco. Então, pessoal, venho com questionamento para vocês, já que vocês têm trabalhado na questão nessa linha de frente, na parte de diagnóstico, de amostras que vem ali. Como está sendo a experiência para vocês trabalhar nessa chamada linha de frente?
Como está sendo para vocês trabalhar ali dia a dia, com mais amostras chegando, mais amostras, questão de pensar que o quanto mais rápido possível vocês conseguirem liberar, mais rápido, se a pessoa tiver, vai ter uma intervenção, alguma coisa em si, evitar com que ela vai dar umas voltinhas, né? Descobri que fiz o exame, aí vou lá, dar umas voltinhas, enquanto não der positivo, eu tô livre. É como se fosse mais ou menos isso, né? Enquanto o exame não diz pra ti que tá positivo, tá legal, fiz o exame ali, vou, no dia que dizer, a partir dali eu posso contaminar as pessoas. Mas, eu tenho que cuidar o que eu falo para não ser xingado, nem nada das pessoas, não vamos promover o ódio, nem nada, né? Mas como é que tá sendo para vocês a experiência de trabalhar ali no laboratório, nessa questão da análise para o COVID? Alguém quer começar? Bom, acho que posso começar? Eu acho que... a Alana, esqueci de falar, ela é responsável técnica do Laboratório de Microbiologia Molecular da Fevale, tá? Desculpa ali, me esqueci. É importante falar, mas na hora eu não mencionei. Mencionei a parte acadêmica ali, mas não mencionei a parte de responsabilidade técnica. Isso. Bom, então, uma coisa que eu acho que é incomum, a gente poderia descrever bem, é que é desafiador, porque tem vários poréns, a gente entende quem sai, a gente entende quem fica em casa, mas é bem como tu falou, assim, a gente tem aquela responsabilidade de dar aquela resposta num curto prazo para que realmente faça alguma diferença, né? Porque a gente sempre pensa que se deixar uma semana a pessoa esperando esse resultado, pode ser que, como tu falou, ela vai achar, talvez eles não liberaram ainda porque deu negativo, enfim, ou não tenham todo o cuidado quanto deveriam, né, sendo positivos. Mas, então, acho que a atenção ali é cuidar desde o início para a gente não se contaminar, para cuidar para que a gente faça tudo correto, muito cuidado, porque são muitas amostras por dia, entre 200 e 300 por dia. A gente fica em torno de 280, se fosse colocar uma média, então são muitas amostras que entram. E aquilo tudo tendo que ser liberado num prazo razoável e sem erros. Então, isso é uma coisa que eu acho que é a parte mais desafiadora, é o curto prazo e com excelência. Próximo. Acho que completando o que a Lana falou, porque todos nós, assim, já temos experiência no laboratório, né, e com as técnicas que a gente utiliza para fazer a detecção, mas é muito diferente essas análises de diagnóstico, né, no nosso dia a dia, para as análises de pesquisa, assim, porque a gente vive com uma pressão bem maior, como a Alana falou, tanto na agilidade que saem os resultados, como na excelência, né, na qualidade dos resultados que a gente entrega. E também eu acho que sempre a gente fica com aquele sentimento, né, dos números que a gente recebe, então não são só números, né, são pessoas que têm família e que, então, o positivo, quanto antes a gente conseguir entregar melhor, né, menos chance de contaminar outras pessoas. Então, a rotina do diagnóstico, ela acaba sendo bem diferente da pesquisa, e nessa questão, né, e eu acho que durante esses meses, assim, eu posso falar por mim, mas acredito que por todos os colegas, que a gente vem aprendendo muito também com essa rotina, que é diferente e nova para todo mundo, então, acho que a gente conseguiu aprender bastante, a gente sempre tem demandas que tem que melhorar de um lado, depois do outro, então a gente está sempre se renovando e tentando melhorar esse fluxo de análises. Acho que também é importante a gente comentar que o laboratório ele era mais voltado para pesquisa, né? Então, houve toda uma mudança, a gente teve que adaptar procedimentos, até a própria vestimenta, né? Nessa questão toda. Então, isso tudo modificou. Rodrigo, que muito frequentou o laboratório, se hoje ele fosse lá, ele ia ficar perdidinho, né? Então, a questão mudou, né? Então, toda essa percepção nossa também acaba mudando, né? Então, a gente se sente muito mais responsável pelas amostras, do começo ao fim. No momento que a gente recebe aquelas amostras, a gente tenta cuidar, porque tem, que nem a Lana disse, 200 a 300 amostras dias, então, para
para se confundir, para dar erro, se tu não tiver uma padronização, se tu não tiver cuidados, se tu não tiver sequência lógica de trabalho, tu acaba se perdendo. Em relação ao medo, né, muito eu comentei com o pessoal lá no começo, assim, bom, agora a gente está meio assim com medo de mexer nas amostras e tal, né, mas o problema não é agora, o problema é daqui a 6 meses, daqui a 9 meses, daqui a 1 ano, porque a coisa vai estar, a gente vai estar de saco cheio, assim, tudo positivo, então, né, vai dar aquela sensação, assim, de... não pegamos até aqui, não vamos pegar, não, mas ainda, daí toda vez a gente tem que reforçar procedimentos, tem que mentalizar isso que não. Agora sim que está mais perigoso, porque tem um número maior, 20 a 30% de positividade, que lá, quando a gente achava uma positiva, então era raro, então toda essa sequência muda. Então, essa maneira de trabalhar no próprio laboratório, né? Então, essa questão toda mudou. Vestimenta, procedimento de higienização na hora de sair, né? Cuidados que antes a gente tinha com as amostras de pesquisa, mas não chegava a 10% do que a gente tem hoje, né? Toda essa rotina maluca. Sabe que no final do semestre passado, quando abriu uma bandeira laranja lá e deu possibilidade de dar aulas lá, prática, que é a aula do laboratório que eu dou prática no mesmo andar ali, eu aproveitei para dar uma olhadinha lá pela janelinha lá da porta. Aí a primeira coisa que eu anotei, os calçadinhos ali fora, né? Tem o calçado, aqueles calçados que ficam ali, era um horário já da noite, tá? Então o pessoal já tinha ido embora em si. Aqueles são os calçados que vocês utilizam só para entrar no laboratório. Tu chega ali, troca o calçado, coloca aquele outro ali para não ficar levando. Aproveitando essa parte, não sei se a Alana poderia responder, como é que é o fluxo, o processo para, desde que chegou a amostra, para fazer o processamento e liberação do laudo, como é que funciona isso? Já que também o Fagner trouxe que teve algumas modificações para a questão de maior cuidado. Eu cheguei a ver umas fotinhos com a vestimenta que é praticamente uma burca, né? É quase uma burca que vocês utilizam para poder não ter problemas, né? Porque tem que ter todo cuidado, porque a gente vê diversos laboratórios, infelizmente, as pessoas que estão fazendo análise se contaminando, né? Mesmo com todo cuidado, acaba se infectando e às vezes causa vários problemas. Então, se vocês estão trabalhando ali, vocês estão se protegendo, mas apesar de toda a proteção, sempre existe aquela possibilidade mínima de alguma coisa, infelizmente. Então, se tu puder, Alana, me explicar um pouquinho como é que está funcionando o fluxo de trabalho de vocês ali. Uhum. Eu acho que primeiro eu vou aproveitar o teu gancho e dizer que a gente tem um cuidado imenso lá para não se contaminar, mas também a gente faz um teste semanal, que é para garantir que está todo mundo bem, porque tem gente que tem outros familiares que estão trabalhando fora também, né? Então, é um risco que pode ir para o restante dos componentes do grupo. Então, é uma coisa que a gente cuida, é esse teste semanal. A gente faz toda sexta, no caso, para ir tranquilo para o fim de semana. Bom, quanto ao fluxo, as amostras, a gente primeiro adaptou uma sala ao lado do laboratório, que era uma sala de aula. A gente adaptou para a recepção das amostras, porque a gente precisava de um espaço grande, de um espaço arejado, para que os motoristas chegassem com as amostras. Inicialmente era 12, 14 por dia, né? E agora 300. Então, a gente colocou uma geladeira para lá, fez todo um espaço, deslocou uma pessoa do Centro Integrado de Saúde lá para nos ajudar na recepção das amostras. Então, ali o que ela faz? Os motoristas chegam de diversas cidades, hoje são em torno de 40 municípios que nos mandam, fora as empresas. Então, basicamente toda a região do Vale dos Sinos e além, né? Ele não e além. E além, né? Vai além da região do Vale dos Sinos. Isso, algumas cidades assim bem distantes que a gente atende, a Nova Prata, Boa Vista do Sul, então Broxir, assim, cidades longes que vêm trazer as amostras para a gente. Então, o que ela faz ali é uma primeira conferência, ver se as amostras vieram bem acondicionadas, enfim, receber as amostras e junto com elas a gente recebe fichas de identificação que tem a sintomatologia do paciente, o cadastro dele no SUS, né, que, enfim, é um cadastro que faz uma notificação que é feita no SUS quando um paciente tem sintomas. Então, ela
recebe essas coisas e a gente dá entrada no nosso sistema. Então, agora a gente tem acesso ao GAL, que é um sistema estadual, né? A gente usa o GAL Rio Grande do Sul, um sistema estadual, que o LACEN também usa, para dar entrada nessas amostras. Saindo dali, elas vão para a extração. Então, em nenhum momento ali a gente abre essas amostras. A gente, inclusive, pede para que elas venham bem fechadas, vedadas, né? Elas vêm o swab, que a gente recebe na maior parte das vezes, nasofaringe, que é aquele que vai pelo nariz. O orofaringe também muitas prefeituras mandam junto, no mesmo tubinho. Então, isso vai para a extração. Então, é o primeiro momento que essas amostras vão ser abertas. Ela é uma sala toda isolada das outras e é onde tu vê, claro que ali na recepção, quem recebe essas amostras usa toda uma paramentação já, mas a maior paramentação, o maior cuidado se dá lá na extração, onde eles vão abrir essas amostras. Então, isso eu gostaria que a Ju ou o Fagner, que trabalham muito nisso, comentassem a perspectiva deles. Bom, que nem a Lana disse, essas amostras recebem numerações e vão lá para o setor lá da extração, onde é que a gente vai fazer a extração. Então, a gente todo paramentado, que é essa burca que tu falaste, né, com roupa, calçados, que a gente só usa ali naquele momento, manipula. As amostras, elas são abertas nos fluxos, né, e alicotadas antes de ser feita a extração propriamente dita, né? Então, todo com um aparato de segurança, né? Além de máscara, essa roupa, essa vestimenta e esse fluxo laminar. Então, isso tudo a gente mudou essa rotina, assim, de manipulação, assim, das amostras, assim, com esse cuidado maior, né? Sempre limpando com álcool, porventura, qualquer coisa que caia, né? Clorito, sempre tendo esses cuidados. E fazendo o procedimento, né? Da extração do material, né? A Jo, acho que pode falar um pouco mais também, né? Como o colega falou, então, na extração é que nós temos um cuidado maior, né, justamente por abrir, então, essas amostras, trabalhar diretamente com elas. No início, nós fazíamos essa extração do RNA do vírus, então, manualmente. Então, todas as etapas eram feitas manualmente, então, era uma demanda grande já de amostras na época, e um esforço manual muito grande. E agora já fazem o quê? Alguns meses, não sei mais muito de cabeça, mas alguns meses nós recebemos extratores automáticos, então nós temos 2 extratores automáticos, e isso nos ajudou a ampliar muito a nossa capacidade de extração por dia. Então, a partir da chegada dos extratores, a gente conseguiu ampliar essa capacidade, acredito que dobrar praticamente, né? Então, após a etapa da extração, então a gente envia o RNA do vírus já extraído, o RNA, para as etapas da PCR, então, que é a detecção do genoma viral nas amostras dos pacientes. Eu não sei se a Lana quer continuar. Sim, pode ser. Eu só achei interessante que vocês não comentaram as dificuldades ali da extração, porque realmente uma etapa crítica e é a etapa que, como vocês viram, eles se paramentam todos e, né, enfim, é macacão, máscara, óculos, enfim, e todo um cuidado para sair, tem as botas que tu deve ter visto do lado de fora. E, então, isso tudo tem que ser muito bem organizado, porque a partir do momento que eles entram ali, não vale a pena ficar entrando e saindo, ou seja, eles entram para passar o turno. Então, é uma rotina a ser organizada. Saindo dali, as amostras vão para a PCR, né? Enfim, a gente organiza conforme a demanda, conforme prioridades, que a gente teve até uma certa dificuldade, porque alguns municípios ou alguns lugares não entendem muito bem o critério prioridade, né? Eles acham que se é da família é prioridade, se todas as que eles mandam é prioridade. Então, a gente tem algumas questões, então, que a gente precisa filtrar nessas prioridades, mas
Via de regra, é um fluxo, as amostras que receberam um número lá na nossa entrada, elas recebem o número do laboratório e vão sendo feitas em ordem. Então, a partir do momento que sai a PCR, a gente vai avaliar esses resultados, a gente sempre coloca um controle positivo, os controles de extração para ver se não houve nenhuma contaminação, porque a gente percebeu, a gente aprendeu com esse vírus que ele contamina com muita facilidade as outras amostras, então é um desafio à parte, né? Tu ter esse controle, tu tem que estar com o fluxo em dia, com os filtros em dia, mesmo assim, às vezes ainda um controle de extração aparece algum resquício, a gente tem que fazer de novo, então para isso que eles estão ali, para nos dar segurança em cada resultado liberado. E, bom, enfim, daí no final, então, eu ou a Francine, que é a outra biomédica que trabalha no laboratório, né? Ela trabalha mais no turno tarde e noite, eu trabalho manhã e tarde. A gente libera esses resultados e via GAL também, via sistema, e isso vai direto para as prefeituras, direto para a contabilização do estado, enfim. Acho que é mais ou menos isso. Então, esse chega a ser o fluxo, né? Porque me chamou a atenção lá as coisinhas ali, mas é tudo para uma questão para evitar qualquer tipo de contaminação, qualquer coisa. É melhor, algumas pessoas falam, é melhor exagerar do que fazer de menos e dar um monte de problema. Então, melhor é ter todos os cuidados possíveis. Tu tinha mencionado antes, Alana, de ter 280 em média exames por dia, né? Quantos exames já aproximadamente vocês já fizeram? A gente já fez aproximadamente 19.800 exames. De 29 de março foi o primeiro dia que a gente começou, e então até hoje, mais ou menos, foi mais ou menos isso que a gente já liberou de resultado. Mais ou menos, tem noção de quantos positivos, de forma geral? De forma geral, eu não sei de cabeça o balanço geral, porque muda conforme o dia, né, aquele percentual de positivos. Hoje, por exemplo, deu mais ou menos 30% da placa positiva. O negócio aí pessoas, vocês que estão indo dando as voltinhas aí pensando que o negócio acabou, ali é complicado, né? Eu me lembro quando iniciou a pandemia, o pessoal comprou todos os álcool gel possível, comprou papel higiênico, até hoje, estou tentando entender o tal do papel higiênico, compraram tudo, no início, desespero. Agora o que aparenta é que tá tudo certo. É complicado. Na questão, todos vocês, não sei, alguém queria falar alguma coisa? Eu só ia comentar que mais ou menos semanalmente a gente libera os nossos resultados nas nossas redes sociais, pela rede social do mestrado em virologia aqui da Fevale, e os nossos particulares também, mas dá para seguir o mestrado de viro. E lá a gente sempre costuma botar, então, a quantidade total de amostras que a gente fez até o momento, a quantidade de positivos, e também um gráfico, né, mostrando o crescimento da curva e também o percentual que a gente detecta por idade, por sexo. Então, para quem tiver interesse, acho que é bem legal acompanhar. Vou adicionar o bannerzinho, vou passar o Instagram aqui, é PG Virologia Fevale, né? Pelo que eu lembro. Acrescentar aqui, deixar passando aqui embaixo. Pessoal, segue aí, vocês vão ficar sendo atualizados dos dados aqui correspondentes às análises lá do laboratório. 19.280 chegando todo dia. Organizar isso logisticamente, fazer todo o negócio deve ter sido um desafio enorme, né? Fazer todo esse... Como disse o Fagner, era um laboratório mais voltado para pesquisa, né? Aí, de repente, torna-se um laboratório de diagnóstico também o negócio. Aí se adaptar àquilo. Começa a chegar uma penca que nunca chegou tamanha quantidade por dia. É uma força-tarefa. Vocês têm muitos voluntários, mestrando, doutorando, pessoal trabalhando com vocês? Bom, a gente tem... Tu lembra de cabeça, Ju, quantos voluntários? Mas são vários. Eu acho que no total nós somos quase 20.
contando com as meninas que são funcionárias, então, né, e os professores, e de resto a maioria são alunos de graduação e pós-graduação que se voluntariaram, então, para ajudar, né. Aí vocês estão trabalhando manhã, tarde e noite. Sim. Para conseguir dar conta daquilo ali. Parabéns pelo trabalho de vocês, porque nem todo mundo estaria disposto a trabalhar tanto, se voluntariar com um momento que aí a pessoa se depara. Aquele medo, será que eu posso pegar durante? Eu sei que tem todos os cuidados, mas sempre tem aquele medo ali. Aí a minha pergunta vem nessa questão do medo, nessa questão da família. Alana, o Fagner tem, além de tudo, tem filhos também. A Ju, como disse, tem um filho canino, mas também tem questão de pais, tem o excelentíssimo, tem toda a questão das pessoas que estão ao redor da gente, né? O bom é que a Alana, trouxe uma informação que eu provavelmente não sabia, mas eu acho magnífico de fazer o exame toda sexta-feira ali, para ter uma certeza a respeito, fazer um monitoramento, um acompanhamento. Então, acho bárbaro isso. Deve ser meio assim, aquele suave no nariz, parece que tá tirando um pedaço do cérebro, né? Aquilo lá é de uma forma incomodativa. Tu vê aquele negócio gigante, praticamente ele entra todo dentro, né, para chegar lá no fundo. Então, não é algo muito, mas se faz necessário. Mas a sensação, pessoas se cuidem, mas não precisa fazer esse exame, porque aqui é ruim, não é legal aquele negócio lá. Tu chora. Não fazer, né, Rodrigo? Hã? Parece pra Alana não fazer, porque o da Alana, a coleta da Alana, né, Alana? Não. É para garantir, ela vai lá e vai. Não, eu garanto que ela faz certo, ela faz correto. Ela faz... Ninguém vai para casa assim com dúvida. Será que foi bem coletado? Será que saiu material suficiente? Não. A pessoa, quando eu coleto, sai com certeza. Mas essa fama eu ganhei porque no início, nenhum de nós tinha experiência nisso, né? Então, no início eu disse, tá, vou coletar, né? Vamos lá, vamos aprender a coletar e vamos coletar esse material. E realmente não é agradável. Fazer toda semana, com certeza, não é a melhor experiência, mas é muito reconfortante a gente ir para casa sabendo que tá tudo bem, que a gente, né? Com certeza. Mais uma melhor semana. Melhor ser mais ali. Coletar, como o Fagner disse ali, mas ter certeza que não precisa fazer uma segunda. Ficamos em dúvida. Vamos fazer coletar, não. Melhor garantir, né? Aí na questão que eu estava falando da questão do medo, da questão da família, como foi para vocês? Acho que no início talvez tenha sido pior. Como é que foi desde o início a questão de, eu vou fazer as análises do coronavírus, eu sei que tem todos os cuidados possíveis e tal, mas não fica aquele medo de, por acaso, aquele inconsciente de, será que eu posso levar alguma coisa para casa, levar alguma coisa que eu possa infectar algum parente meu, algum ente querido, alguém que está ao meu redor? Existe este medo? Como vocês trabalharam isso em si? Porque eu, particularmente, eu teria um medo. Eu entro no grupo de risco na parte depois da quarentena, eu entrei bastante no grupo de risco, né? Na parte de ser um pouquinho sobrepeso e tal, ali. Então, me preocupo um pouquinho mais, né? Ali, que a gente vê um monte de casos de pessoas com mais sobrepeso, eu falo sobrepeso para não falar outra coisa, né? Para falar que eu digo que eu tô um pouquinho acima do peso, assim, ó. Pouquinho. Eu ia fazer academia esse ano, mas comecei a fazer academia e entrou a pandemia. Não pude fazer academia, tive que parar. Volto depois quando passar isso. Mas eu tentei, eu pensei em começar. Mas existe esse medo, existe essa preocupação de voltar para casa, mesmo que seja feita toda sexta-feira a análise? Eu acho que a Alana poderia começar porque ela teve uma mudança de rotina, assim, bem forte, né? Principalmente no início, com o filho dela. Então, acho que é uma história bacana da gente ouvir. Bom, logo no início a gente não sabia muito bem com o que estava lidando, de como seria essa rotina, né? Enfim, de como seria essa nova forma de trabalhar. Eu estava realmente muito apreensiva, porque os meus pais são um grupo de risco, os meus sogros são um grupo de risco, e embora eu não more com eles,
eu sempre contava com o auxílio deles para cuidar do meu filho, que tem 4 anos agora. Fez aniversário no meio da pandemia, né? Super comemorado com o pai e a mãe. Mas... É o que temos, né, para o momento. Ele achou o máximo, porque, né? É. Enfim, tá bom para ele. Ganhou presente, teve bolo, tá bom. Mas, enfim, daí no início, como eu precisava que eles cuidassem do meu filho, então do Matheus, enquanto eu trabalhava, porque também meu marido é professor universitário, então ele não parou de trabalhar, ele só continuou de forma remota. Então eu decidi me separar deles. Então eu fiquei morando no nosso apartamento e o meu filho e o meu marido se mudaram para a casa da minha mãe, onde, né, no início, na verdade, foi só o meu filho, mas a gente viu que não dava para ficar sem o pai e a mãe. Então, meu marido foi também para ficar com ele no dia a dia e eu ia só nos fins de semana, porque daí na sexta-feira eu fazia o teste e nos finais de semana eu ficava com ele. Então, no início assim foi bem difícil, porque, enfim, uma criança pequena, né, precisa muito da gente, mas ao mesmo tempo eu não queria colocar nem ele, nem os meus pais em risco, né? Enfim, e é o jeito que deu para fazer no início. Mas aí depois de um tempo a gente foi vendo que estava tudo bem, que a gente conseguia se cuidar bastante no dia a dia, que a gente, né, já tinha entendido os cuidados básicos, a gente não teve nenhum acidente ali envolvendo os membros do grupo, sustos vários, assim, né, de, tipo, demorou, vamos ter que repetir fulano, mas nunca deu em nada. Então, sempre deu tudo certo. Então, depois disso, que eu peguei um pouco mais de confiança, eu comecei a mandar, tipo, a ficar com meu filho de noite em casa, enfim, e deixar ele durante o dia aos cuidados dos meus pais, ou dos meus sogros, né? Então, sempre tendo cuidado também de não misturar as famílias, a gente, né? Depois que eu faço o teste, ou eu vou para um, ou eu vou para o outro. Nunca fico indo e vindo, que a gente é uma preocupação constante, né? Embora estejamos um pouco mais anestesiados, como o Fagner falou, depois de muito tempo trabalhando com isso, a gente até se acha um pouco imune, né? Mas qualquer coisa, qualquer chance daquilo acontecer perto da gente, volta todo aquele medo, os cuidados, dormir no escritório, né, Fagner? São histórias. Essa história. Essa história aí também, né, do escritório, né, nessa leva aí de aprender a coletar, né, para não deixar só a lana com a fama de rua, hein, a gente acaba coletando. Vamos dividir isso aí. Daí a gente, quando coleta, dá um positivo, assim, poxa, deu positivo, coletou. Bah. Daí, o que a gente faz? Precaução. Se isola da família em casa, em outro cômodo, para, né, ter uma tranquilidade de não passar para eles, né? Então, isso foi uma experiência bem horrível, vou te dizer. Assim, sexta-feira, 8 horas da noite, tu recebeu uma mensagem. A pessoa que tu coletou deu positivo. Dá uma segurada aí, então, né? Daí já combina aqui com o pessoal, pega o colchãozinho, deita no escritório, né? Mantém isolamento, passei 3 dias de máscara direto dentro de casa, então é uma experiência desagradável, isolado na sua própria casa, sem dar abraço no filho, isso é horrível, isso é muito complicado, embora ele tenha 7 anos e acaba entendendo um pouco mais, até acho que está indo bem, né, nesse entendimento, não sei se eu, na idade dele, teria esse entendimento, embora a gente também tenha informações diariamente, toda hora tem informação na TV, então a gente tem que tomar esses cuidados, né? Então, essas coisas que foram acontecendo, né? E a rotina, assim, tipo, de contato com meus pais, com a minha sogra, então mudou tudo. Isso o portão de casa fica falando, eu não entro, né? Então, procuro não entrar por serem pessoas de riscos, né? Por ter tido uma experiência ruim, né? No começo da pandemia com o tio meu, então essas questões todas, né? A gente acaba tendo esse receio, esse medo, né?
Eu não tenho como dizer, eu não tenho filho, mas esse fato de tu não poder nem abraçar teu filho estando dentro de casa não deve ser nada fácil para um pai, né? Ele está acostumado, tudo ali tem a criança, tudo ali. Que bom que ele está tendo entendimento da situação. Eu também não sei se eu, na idade dele, eu também teria um entendimento tão bom. Que bom que ele está tendo isso aí. Ainda bem, né, Fagner? Ju? Eu acho que, completando o que os colegas falaram, medo, eu acho que a gente sempre tem, não digo nem medo, né, mas a gente tem respeito com o vírus que a gente está trabalhando, então, principalmente por ser um vírus novo, então no início a gente ainda tinha muito o que aprender, né, principalmente de como que seriam essas medidas de segurança que a gente ia trabalhar. Então, claro que no início a gente tinha muito mais receio que pudesse ocorrer algum tipo de contaminação, e agora a gente acaba tendo mais segurança nessas medidas que a gente tem dentro do laboratório, né? Então a gente sabe que são medidas efetivas. Fora daqui do laboratório, eu não moro com os meus pais, né? Mas normalmente eu tento manter um contato só nos finais de semana, depois que a gente já foi testado, né? Então eu sei que eu não vou estar transmitindo nada para eles, mas a gente nunca sabe se algum familiar também não pode estar carregando o vírus, ou inclusive ser assintomático, né? Não apresentar sintomas. Então, quando eu tô com os meus familiares, eu sempre uso máscara. Meus sogros faz um bom tempo que eu não vou visitar, tem uma filhada pequena, também não vou visitar, não peguei mais no colo. Então é sofrido assim para todo mundo, mas eu acho que é muito importante, porque pelo menos a gente sabe que não está carregando o vírus para ninguém, e também a gente se preocupa com visitar alguém e se infectar e trazer para dentro do laboratório. Então a gente se preocupa com os colegas, a gente está sempre cuidando ao máximo, né? Não comer junto, usar máscara o tempo todo, então manter essas medidas de segurança, né? Então a gente é uma preocupação constante que eu acho que como sociedade todos teríamos que ter, né? Às vezes, que nem tu falou no início, às vezes o pessoal já está cansado de ficar em casa, de não visitar os amigos, a família, mas quanto menos a gente consegue cumprir essas medidas, eu acho que mais a gente está ampliando o tempo em que a gente vai precisar continuar cuidando isso, né? Então, a gente acaba ampliando o nosso tempo de pandemia enquanto a gente continua tentando levar uma vida normal, que na verdade no momento a gente não tem como ter, né? Então, tanto fora como dentro do laboratório. Às vezes a gente até brinca, né? Por exemplo, às vezes eu tenho mais medo de me contaminar fora do laboratório do que dentro, porque dentro a gente conhece todo mundo, sabe que todo mundo cuida quando está fora, então a gente tem uma segurança da rotina do laboratório e dos colegas também, a gente sabe que todo mundo é muito preocupado e todo mundo cuida. Então, às vezes, fora o perigo é maior, ao meu ver. Vocês já tiveram sofreram algum tipo de preconceito por ser da área da saúde? Porque há relatos, a gente vê às vezes até na mídia, de pessoas sendo ofendidas em si por simplesmente serem da área da saúde e as pessoas acharem que aquele da área da saúde é o cara que está infectando os outros. Já tiveram algum tipo de experiência com isso? Não, eu nunca tive. Até conhecidos e familiares, quando começaram a entender que eu iria trabalhar com diagnóstico, com coronavírus, então o pessoal acaba, às vezes, vindo até pedir mais informações, o que é bom, né? Porque daí busca o apoio de quem está na área. Agora, sim, preconceito não, nunca cheguei a passar por nada. Eu também não tive até o momento nenhuma situação assim de preconceito por trabalhar na área da saúde, só como a Ju mencionou, vários amigos e familiares vieram pedir dicas, enfim, até mesmo a opinião sobre o que estava acontecendo no momento. E eu, particularmente, até brinco que veio muita gente assim na hora que precisou, sabe? Não estava dando muita bola,
mas daí na hora que teve um colega de trabalho contaminado, uma mãe internada, aí eles vieram. Daí, não, tenho uma dúvida. Tu acha que é perigoso mesmo? Enfim, mais nesse sentido. Depois que o problema está feito ali, que a pessoa se preocupa às vezes, né? Com Enquanto ele certeza. não vê próximos, não vê, enquanto apenas observa na televisão números, né? Que as pessoas parecem que viraram estatística, são números só que são colocados todo dia ali, e aí quando vê que é um vizinho, é um parente, algum, começa a começar a botar o pé no chão e vocês batem. Coisa errada não é bem assim, não é bem assim o problema. É mais embaixo o negócio, é mais problemático em si. Como é que é o ambiente de trabalho lá no laboratório, já que o Fagner é o cara que vai levar o pessoal para cima lá, falar umas piadas lá, tentar dar uma moral lá. Como é que é o ambiente geral de trabalho lá? O que, Fagner? Depende, né? Depende. Eu só posso falar quando eu tô lá, né? Que é uma bagunça que eu faço, né? Os gurias, tudo que... Imagina, só eu de guria lá, né? Trabalhando. Então, só tu é o bendito fruto, só tu. Tem que administrar várias coisas, assim, né? Administrar, tipo, elas vão mandar em ti, né? Porque tu sabe, né? Que não tem essa de tu querer ali. É tudo mulher, tu é o cara que vai executar o que elas pedirem. É basicamente isso que acontece. Tem uma brincadeira que eu faço lá com o pessoal que quando tá guardando as amostras brutas. Eu digo que não são as amostras que são brutas, são as meninas que são brutas comigo, né? Brincadeira, né? Mas eu tenho que falar isso, né? Não, a gente tenta... Desabafa, vai, desabafa. É o momento. Né? Como é que é trabalhar num laboratório? A gente tenta, né? Descontrair dentro da possibilidade lá, mas uma coisa que é bacana lá no laboratório, né? Do começo ao final, a gente tenta se policiar bastante. A gente tenta assim, tu não tá com a máscara NBR, né? Então tem que botar para tal situação. A gente tenta cuidar, tu não higienizou tua roupa antes de sair. Cuida ali com a amostra meio aberta. Essas questões todas. Então, isso a equipe acaba se policiando, a equipe fica não apontando o erro, né? Mas sim, vamos cuidar, porque no momento que um se infectar, todos têm a possibilidade, né? Isso também é bacana a gente trazer para o pessoal todo o suporte, né, do PPG, da virologia, da FEVAL, em modificar as coisas que não estavam adequadas para a nossa segurança. Nunca faltou EPI, né? Nunca a gente teve sempre esse respaldo total, né? Isso dá uma segurança para a gente trabalhar. A partir disso, a gente tem que fazer o que a gente aprendeu para não contaminar as amostras e para não se contaminar dentro daquilo que todo mundo já tem experiência, já tem expertise em trabalhar com isso, né? Acho que é sempre bom salientar isso, né? Trazer ênfase que todo esse respaldo dos professores, tanto o Fernando, tanto a professora Ju, né? Nesse sentido, assim, de dar todas as condições de trabalho, né? Então, tu consegue ser um voluntário mais tranquilo, fazer a coisa correta, né? Só isso aí, mas que as gurias pegam pesado comigo, pega, né? Só quando ele coloca a numeração na ordem que não é lógica. Meninos pensam um pouquinho diferente, sabe? Como é que é, né? Teu microfone, Rodrigo. Desculpa. Agora fiquei curioso. Qual que é essa ordem que não é lógica? Não é lógica que para tu nossa faz? cabeça, né? Ele coloca ao contrário. Elas De não cima entendem, para baixo, não de trás pra entendem, frente. não entendem. Eu irei desenvolver uma tese sobre isso. Errada, entendeu? Querem mencionar algo também ali do ambiente de vocês, pelo jeito, pela forma como o Fagner falou, é um ambiente bom, isso que importa, né? É um ambiente bem... A gente brinca que é quase um Big Brother, né? A gente passa muito tempo ali, muito tempo junto e só nós. Enfim, é uma convivência intensa, então a gente cuida para, apesar de ser um trabalho muito sério, que tem que ser muito cuidado, de sempre tentar ter um clima mais leve, de trabalhar bem, enfim.
A gente trabalha numa equipe, então, que muitas pessoas já trabalham juntas há muitos anos, e eu acho que isso facilita muito, porque o pessoal já conhece, já sabe como lidar com cada um, porque todo mundo, né, tem suas especificidades e o seu jeito, então a gente já ter esse conhecimento é bom, facilita muito. E também eu acho que a gente acaba conseguindo, na medida do possível, deixar as coisas um pouquinho mais leve, porque toda a pandemia já é uma situação complicada, né? Então, a gente trabalhando com essas amostras todo dia também, então tendo que manter essa rotina de cuidado, então tudo pesa, eu acho que muito no psicológico de todo mundo. E eu acho que no início, quando a gente teve as primeiras semanas assim de explosão de número de amostras, foi tudo muito rápido. Em 2, 3 dias aumentou muito o número de amostras que chegavam para nós. Então acho que ali foi um momento crucial, assim, que a gente conseguiu se organizar melhor como equipe. E a gente tem que estar sempre se organizando, e porque foram dias bem tensos, assim, digamos, de muita pressão, então que tudo mudou muito rápido na nossa rotina. Então ali, a partir dali, eu acho que a gente conseguiu se organizar melhor como equipe, como time, porque ninguém consegue fazer nada sozinho, a gente precisa da ajuda de todo mundo, né, desde as meninas que fazem a recepção até o final, as meninas que estão por último, liberando as amostras, então, os meninos, né, eu, menino. Então, a gente tem que estar sempre... Ilusão total. Não, só um pouquinho. Então, acredito que é uma convivência... Todo dia a gente tenta buscar o melhor, né? Às vezes, um tá mais de mau humor que o outro, então a gente vai se policiando e se ajudando a manter a harmonia, assim, porque é muita gente, muitas horas, então a gente tem que estar sempre tentando manter o melhor ambiente possível. Claro. Como é que qual é o sentimento de vocês por poder fazer parte deste grupo que está fazendo um trabalho, que está ajudando pessoas, que está auxiliando na questão como vocês estão conseguindo fazer o diagnóstico, e que eu vejo um tempo bem rápido ali, isso faz com que haja a possibilidade de ter uma intervenção, ter algum tipo de intervenção anterior, ou seja, ao passo que vocês liberam os diagnósticos, vocês também estão salvando vidas, tá? Então, como é que vocês se sentem por poder fazer parte deste trabalho, neste momento? Como é que vocês se sentem? Bom, eu acho que isso é o que nos motiva, porque é um trabalho bem intenso, então a gente realmente é motivado pelo resultado, assim, por ver que o trabalho da gente está fazendo diferença. É um retorno que a gente recebe muito de prefeituras, por questões práticas, assim, de conseguir liberar leito, tal paciente pode ser transferido, pode ir para o outro hospital, pode fazer essa logística, porque a gente consegue fazer um diagnóstico rápido. A gente recebe muito esse retorno, então acho que isso é bastante positivo. É satisfatório, né, Rodrigo? Eu acho que quando comecei meu doutorado, há um ano atrás, na entrevista ainda me perguntava o que me motivaria, né, a fazer o doutorado. Dar uma resposta para a sociedade, mas isso em agosto de 2019 eu não sabia que talvez uma resposta nesse nível, assim, de esquecer os meus mosquitos, esquecer a minha tese de doutorado e pensar somente na questão do Covid, né? Então, Essa doutorado teu, então tu teve que deixar um pouco de lado as tuas pouco análises de doutorado. Um pouco para ser bem simpática, né? Então a gente, mas poder dar uma resposta para a sociedade no momento necessário, isso é muito gratificante e não tem preço. Isso é um acho que todo pesquisador quer dar uma resposta à sociedade, né? Toda pessoa que faz pesquisa, que faz ciência, e tu poder transferir isso nesse momento, isso tem uma gratificação pessoal, né? De dar esse retorno à população. E eu acho também que a maioria de nós vem trabalhando na área da virologia há alguns anos,
Então, também o momento, né, atual é bem específico que a gente consiga retribuir para a sociedade. Então, com o conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo desses anos de graduação e de pós-graduação, então, a maioria de nós já teve alguma bolsa de pesquisa financiada, né, pelo governo ou por alguma outra entidade. Então, a gente consegue, nesse momento, além de todos os trabalhos que, claro, que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos, que também tem um impacto, mas a gente consegue, no momento, ter um impacto muito forte, né, específico, com todas as cidades que a gente atende e a população dessas cidades. Então, que nem a Alana falou antes, a gente já está em quase 40 municípios, então a gente acaba tendo uma importância para a população desses 40 municípios, né? Então, é bem gratificante a gente conseguir ajudar assim tão diretamente, né? Vocês acreditam que a ciência vai ser mais valorizada depois de tudo isso? Vocês têm essa esperança de que agora a ciência vai mesmo, vamos valorizar a ciência, vamos ter um outro olhar para ela? O que vocês acham disso? Olha, eu tenho esperança, né? Eu espero que sim, que nós, como sociedade, que a gente consiga enxergar a pesquisa de uma outra maneira e ver a importância no dia a dia, porque é fundamental, né? Pesquisa e educação de uma maneira geral. Então, eu acho que é um momento que a gente consegue trazer, mesmo nesse, é um momento caótico, mas a gente consegue trazer um pouco da pesquisa para a população. Por exemplo, eu acho que eu nunca vi tanta informação na TV, no dia a dia, aparecendo, explicando técnicas, né, técnicas que para nós são técnicas bem familiares, como a PCR, né, reação em cadeia da polimerase. Então, aparecer no jornal explicando como funciona, o que acontece. Então, eu acho que acaba sendo uma oportunidade que a pesquisa no Brasil tem de mostrar, né, o seu valor, que às vezes não é muito reconhecido, infelizmente. Eu acho que foi uma experiência bem triste, mas ao mesmo tempo uma chance de a gente mostrar para a sociedade uma aplicação prática da pesquisa, a importância da pesquisa. Então, eu acho que isso, eu tenho a impressão que mudou para sempre, assim, essa visão que está muito diferente do que era do ano passado para cá, sabe? Eu vejo, acredito que meus colegas também, pessoalmente, sabe? Tu deixa de ser aquela pessoa que faz só pesquisa, que não trabalha, que faz só pesquisa, para ser alguém que pode fazer alguma coisa, que pode fazer a diferença. No ponto de vista que a Jo diz assim, que ela pensa, que ela gosta, que ela acha que vai melhorar, né? Eu sou um pouco mais, assim, não sei se vai. Eu gostaria que, tomara que, sim. Mas o que acaba mostrando para a gente, para a população, é que um país sem pesquisa, sem investimento em pesquisa, ele dá respostas muito mais lentas, né? Então, se a gente acabar não estruturando a nossa pesquisa acadêmica, pesquisa geral, de maneira geral, a gente vai ter respostas mais lentas, né? E isso, em qualquer cenário que a gente fizer, o Covid nos mostra que, por causa que temos laboratórios formados, temos grupos formados, pessoas que estudaram determinadas técnicas, podendo dar essa resposta, né, para o país, para os municípios, né. Imagina se a gente não tivesse a Universidade Fevale, se a gente não tivesse outras universidades regionais, teria que tudo centralizar na FEPS, né, em Porto Alegre ou São Paulo. Então, as respostas seriam muito. Isso é um demonstrativo, né? Então, agora, os vereadores, prefeitos, governantes que foram eleitos, eles não podem mais simplesmente querer desmontar a questão de investimento em pesquisa e em educação, porque a gente mostrou com isso, com esses resultados, que é importantíssimo ter esse investimento, né? Porque se a gente desmontar tudo isso, as respostas serão mais lentas, se houverem respostas, né? É só isso.
É um laboratório como o nosso, assim, tanto de estrutura física e de equipamentos e também de mão de obra, né, que qualificada, que consiga operar e realizar essas técnicas, a gente não consegue construir do dia para a noite, né? Então, foi muito mais fácil para o nosso grupo, por exemplo, iniciar o diagnóstico, porque a gente já tinha os equipamentos e a mão de obra que sabia atuar nessa área, né? Então, quanto mais a gente tiver investimento a longo prazo, né, no país, mais fácil é poder atuar quando algo assim acontece, né? É muito mais difícil tu querer, do dia para a noite, devolver, assim, algo tão grande para a sociedade, né? Então, a gente tem que ter um investimento contínuo. Indo mais agora para o final da live, eu queria perguntar para a Ju, que a Ju, semestre passado, ela foi não foram muitas pesquisadoras, cientistas no Brasil que receberam uma bolsa internacional, que é a Dimension, me ajuda aí, Dimension Science, eu acho que é isso, né? Eu tenho problema com o nome ali. Você foi, acho que foram 7 no Brasil inteiro, foi, né? Acho que foram 7 no Brasil inteiro. Eles disponibilizaram 7 bolsas ao total no Brasil, e eu fui a única da região sul, né, que fui selecionada. E eu tive colegas de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas também. E aí, como é que tu se sentiu por poder fazer parte dessa ação em si, de ter recebido a bolsa para fazer esse trabalho? Que bom que nós temos. Eu não sei exatamente como funciona essa bolsa, mas quem foi o provedor dela? Não sei se é uma empresa privada, se é uma empresa pública, não sei exatamente. Se tu pudesse explicar só um pouquinho como é que funciona para a gente entender ali, mas eu achei uma coisa louvável. Tu basicamente tu proporcionar uma bolsa para essa pessoa trabalhar em prol de das demais para a questão da análise do Covid. Então, essa bolsa que eu recebi por 3 meses, ela é de uma organização não governamental dos Estados Unidos, né, a Dimension Science, e ela foi criada, então, por uma brasileira que hoje mora, acho que, se eu não me engano, há mais de 20 anos nos Estados Unidos. E ela, então, teve a oportunidade de ser bolsista, né, e de poder ir para os Estados Unidos trabalhar com pesquisa. Então, ela criou essa organização, né, para tentar devolver, então, para a sociedade todo, né, o investimento que ela teve. Então, eles tinham eles vivem de doações, né? Então, eles tinham dinheiro de doações que eles iriam fazer um outro edital para alunos brasileiros irem estudar nos Estados Unidos, mas como houve, então, a questão da pandemia, eles acabaram trocando o foco e disponibilizando esse dinheiro, então, para financiar pesquisadores que estavam trabalhando nas linhas de frente no Brasil e que não tinham nenhum recurso, né? Não estavam tendo nenhum financiamento, nenhuma bolsa, nem emprego. Então, para mim foi muito importante, porque eu tinha acabado de defender o meu doutorado em março, e logo o laboratório iniciou as atividades de diagnóstico, então, logo que eu recebi a bolsa, eu pude conseguir, né, continuar ajudando o grupo de pesquisa, que eu já estou inserida há alguns anos, né? Então, foi bem importante esse apoio deles, e além desse apoio financeiro, a gente também teve todo um suporte de treinamento, todo um outro tipo de suporte que foi bem importante, assim, para ampliar conhecimento e rede de networking, então foi muito bom, assim, é uma organização muito legal de conhecer, e agora eles estão com outros projetos já. Mas eu acho que, puxando o gancho da bolsa, eu acho que é importante a gente salientar sempre que muitas vezes a população não sabe ou não tem a compreensão de que essas bolsas de estudo que nós recebemos, na verdade, elas são o salário do pesquisador brasileiro, né? Então, a gente está fazendo mestrado, doutorado, mas trabalha direto nos laboratórios, então, com dedicação exclusiva, então é a nossa única fonte de renda, né? Então, eu acho que é bem importante o pessoal entender isso, né? Que é o nosso emprego, então é a nossa fonte de renda e é o que a gente, né, o salário que a gente tem para viver, para sobreviver. Então, naquele momento, o apoio deles foi muito importante para mim.
O pessoal pensa alguns pensam que o fato da bolsa é para simplesmente dar dinheiro à pessoa, né? Que não entende que a pessoa está fazendo toda uma atividade, que tem toda uma rotina de trabalho, que não é simplesmente recebe a bolsa, vai entrar na conta e deu. Tô fazendo. Não, esse dinheiro que tu tira para alimentação no local, para transporte, porque tu, como tu disse, dedicação exclusiva. Tu não pode trabalhar, gente, tu vai viver o quê? Da luz? Ali, tu não pode ter uma renda, porque tu não pode trabalhar nem nada, então essa é uma forma de você conseguir se manter ali, né? Então é uma ajuda de custo praticamente para tu poder se manter. Na perspectiva de vocês, o que vocês acham que vai... Qual que é a perspectiva de vocês para até o final do ano? Vocês acham que a gente vai ter uma melhora do quadro? Será que as vacinas que estão aparecendo aí, será que vai aparecer? Vocês estão com uma perspectiva positiva ou a perspectiva não é tão positiva assim? Bom, assim, eu acho que é importante esclarecer nesse momento que, apesar da gente ter visto bastante notícia, o número de casos foi estabilizado. Sim, ele estabilizou, mas ele estabilizou num patamar alto. O número de positivos que a gente libera diariamente, que no início era em torno de 5%, e era 5% de um pouquinho de amostra que a gente recebia. A gente achava bastante quando recebia 50%. Agora, que nem eu te disse, é 30% de 280 amostras. Então, a gente ainda não vê a curto prazo, pelo menos eu acredito que seja uma opinião geral do grupo, que a gente não vê a curto prazo isso se dissolvendo. A gente não vê todo mundo tirando férias tranquilamente no verão. Eu acho que isso é uma coisa que ainda vai nos assombrar por um tempo considerável. Na verdade, a gente não vê 2020 nas nossas lembranças, né, de atividades fora a Covid, né? Eu acho que isso é meio maluco, assim. E se tu for no mercado, se tu só dar uma volta de carro por aí, tu vai ver o pessoal com as máscaras No na boca, Brasil, né? a Deixando o Covid nariz. pega pelo pescoço, pega na testa, o nariz aqui, só fica tudo aberto. Não sei, vamos fazer um tutorial para a pessoa colocar ali o negócio. A partir dessas percepções, nos dá certeza que 2020 vai ficar entre parênteses nas nossas vidas, né? Então, isso é complicado, né? Eu acho que, apesar dos avanços de vacina, até chegar a nós, tem mais um longo caminho, né? Então, sei lá, acho que o pessoal tem que se conscientizar ainda. É complicado. E eu acredito que, como os colegas falaram, a gente não vê uma retomada normal até o final do ano. Eu acredito que início de 2021 também vai ser complicado. E a atitude da população em geral também acaba complicando muito, né? Então, como a gente viu no feriado agora, no Brasil todo, né? Aglomeramento, praias lotadas, então o pessoal realmente agindo como se tivesse de férias, então acho que isso acaba piorando muito uma situação que já está ruim, né? Então, talvez com o passar do tempo, todo mundo acabou se acostumando com a ideia da doença estar ao nosso redor e acabou perdendo o medo. Só que isso é bem complicado, porque é agora, que nem a Lana falou, que estabilizou o número de casos, mas num patamar alto. Então, isso é bem complicado. E é no momento em que a gente deveria estar cuidando mais, e é o que a gente está cuidando menos, né? Então, isso vai no... Esse tipo de conduta, assim, né, do dia a dia de todo mundo, é que vai acabar estendendo a pandemia por mais meses do que talvez ela iria ir, né? Acho que só complementando o que a Ju falou ali sobre os feriados, é um fato triste, mas bastante interessante que a gente acompanha no laboratório, que desde o Dia das Mães, que foi a primeira vez que a gente observou isso, a gente vê direitinho o contágio naquele período, ali nas festas, Dia das Mães, aí em torno de 10 dias depois começa a aumentar bruscamente o nosso percentual de positivos. E como a gente acompanha, até por uma questão de cuidado, o nome dos pacientes para ver se está liberando certinho, enfim, a gente começa a observar bem que após esse período, além de ser um aumento, é um aumento de sobrenomes parecidos, enfim, ou de
regiões muito parecidas, cidades, todo mundo da mesma cidade, todo mundo com o mesmo sobrenome. Então, eu acho que é uma coisa que é triste, mas nos chama bastante atenção, e é por isso que a gente não tem ainda essa fé que vai melhorar num curto prazo. É complicado. Qualquer feriado o pessoal se joga, qualquer possibilidade o pessoal tá aí aglomerando pra caramba. E aí entra outras questões no meio que aí não vale a pena discutir em si. E vou então me dizer uma coisinha, depois que passar a pandemia, vocês têm na cabeça, tipo, o que é a primeira coisa que eu gostaria de fazer pós-pandemia? Que agora pode, já teve vacina, já tá tudo certo, se eu quiser aglomerar eu posso. Vocês têm alguma coisa na cabeça, vocês pensam, ou no momento tá, tipo, tão focado agora que ainda não tá nesse pensamento de o que eu quero fazer após passar esse... Claro que não vai passar totalmente, mas dá uma melhorada depois que a vacina estiver funcionando, que o pessoal tudo estiver vacinado, o negócio de dar uma queda brusca no número de casos. Qual que é a ideia? Oi? Férias, eu disse. Férias? Férias. É, boa. Não tô muito assim, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Férias. Uhum. Se tiver Só um viagem, descanso. sabe? Eu penso várias coisas. Né? Mas que uns canecão de chopp, assim, com um monte de gente, ia ser legal, né? Eu acho que eu gostaria de abraçar muitas pessoas que eu tô me privando nesses últimos meses, né, para não abraçar, não ver, não chegar perto. Então, acho que esse carinho, assim, com os familiares e com os amigos mais próximos é o que mais a gente sente falta, assim, né, particularmente. Então, acho que isso eu sinto muita falta e é o que eu vou gostar de fazer muito depois de tudo, assim. Mas é um cuidado que a gente tem que ter no momento, né? Então, faz parte. Não, tá certo. A gente tem falta de pele, né? Falta de entrar em contato com as pessoas ali. Ainda mais quando a gente tem as pessoas mais próximas que a gente teve que se afastar por causa de toda essa questão. Indo para o final, então, para finalizar, vocês gostariam de deixar algum recado? Fica aqui meu agradecimento por vocês terem aceitado participar aqui, trazer um pouquinho da percepção, da experiência de vocês. Gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho. Eu parabenizo vocês três, parabenizando todo o grupo de trabalho, dos 20, que nem vocês falaram, que estão aí trabalhando toda semana, manhã, tarde, noite, para que a gente possa trazer um resultado fidedigno, um resultado mais rápido possível, para que a gente possa ajudar as pessoas, levar realmente, tu tem isso aqui, tem que ou ficar em isolamento, vai ter que ir para o hospital, ou ter uma intervenção. Então, parabéns a vocês, parabéns. Realmente é um trabalho necessário. Parabéns à Fevale por ter disponibilizado o laboratório, né? Que as universidades em si mostram nesse momento a importância delas dentro do todo, já que muitas universidades, para além da Fevale, também disponibilizaram sua estrutura para fazer análise, que depender só dos laboratórios em si, particulares ou laboratórios específicos do Estado, federal ali, talvez não fosse capaz de acatar a demanda de todos, né? Então, parabéns realmente pelo trabalho de vocês, se sintam orgulhosos de estarem fazendo parte disso. Parabéns, porque não é todo mundo que poderia trabalhar fazendo isso, aceitar fazendo isso, levando em conta que vocês têm questão da família, tem questão dos riscos em si, mas mesmo assim, vocês estão ali trabalhando e fazendo a parte de vocês de maneira com excelência. Então, se vocês quiserem trazer uma palavra final antes da gente encerrar, sintam-se à vontade. Mas fica aqui meu agradecimento, meu registro em nome também da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão. O Pint of Science está sendo via Pró-Reitoria. Então, a gente agradece por todo o trabalho que vocês têm desenvolvido. Bom, eu acho que em nome de todo o grupo agradeço a oportunidade da gente mostrar um pouquinho do nosso dia a dia, da gente como pessoa, do que a gente está tentando fazer. Eu acho que isso é uma iniciativa bastante importante.
Acho que está todo mundo aqui bastante orgulhoso também de estar inserido nesse grupo, de estar fazendo a diferença, porque a gente vê que a gente está fazendo a diferença. Acho que, como o Fagner falou, os professores que estão encabeçando isso desde o início, que é o professor Fernando e a professora Juliane, nos deram todas as oportunidades, enfim, todos os cuidados, todas as diretrizes. E a Fevale também proporcionou tudo que a gente precisou até o momento e que a gente segue precisando, porque a cada dia a gente descobre que tem que adaptar a nossa rotina. É diferente, é muito diferente de quando a gente começou, então isso é uma coisa que a gente vem aprendendo, vem trabalhando, e a gente sempre tem oportunidade e recurso de fazer da melhor forma. Então, acho que era isso. Eu deixaria uma mensagem assim, ó. Use máscara, se distancie, que ainda não acabou essa pandemia, né? Apesar da gente já estar de saco cheio. É isso aí. E obrigado pela oportunidade, Rodrigo. Eu gostaria, primeiramente, né, de agradecer, né, agradecendo a oportunidade, então, de participar dessa live, e como o Fagner comentou, né, então, pedir para quem está nos assistindo e para os familiares dessas pessoas, então, para que mantenha ainda o cuidado. A gente, infelizmente, ainda não passou por isso, a gente ainda tem vários meses para continuar lutando. Então, continuar mantendo todas as regras de distanciamento que a gente vem conseguindo manter. Então, o pessoal que tem que trabalhar, não tem o que fazer, precisa trabalhar, então, que cuide usando máscara, não chegando muito próximo das pessoas, cuide nos finais de semana com seus familiares. Então, infelizmente, a gente ainda precisa evitar o máximo de contato com outras pessoas que não são do nosso círculo mais próximo familiar, né? Então, continuar cuidando, porque os meses passaram e a gente ainda tem muitos ainda para passar, então a gente precisa cuidar. Então, eu que agradeço por vocês terem topado participar, terem ficado comigo até esse horário, poder compartilhar um pouco aqui da experiência de vocês, da percepção de vocês. Então, o pessoal que está olhando ali, que participa, que esteve nos acompanhando e que vai acompanhar, já que vai ficar disponível nos Facebooks, a gente vai disponibilizar também no YouTube. Nós tivemos um pequeno probleminha técnico, que não saiu a transmissão no YouTube, saiu só nos Facebooks, teve um pequeno problema técnico que será corrigido e será disponibilizado também no YouTube para aqueles que não têm Facebook. Então, agradeço, Ju, agradeço, Fagner, agradeço, Alana, desejo para vocês que o trabalho de vocês vocês estejam, vamos dizer assim, não aconteça nada de mal com vocês, que vocês estejam aí felizes, com o Fagner fazendo piada aí, sendo o cara que deve levar a bordoada de tudo que lado, né, Wagner? Como tu bem disse, homem se defendendo, né? Homem se defendendo aqui, né? Então, o Fagner, coitado do Fagner, ali sofrendo, né, Fagner? Sofrendo. Então, obrigado, gente. Obrigado, pessoal que acompanhou. Amanhã a gente continua falando sobre games e neurociência, tá? Às 20 horas agora começa o Paint Nacional, que é no YouTube do Paint of Science Brasil, que está na descrição desse vídeo. Tem ali o link do vídeo e vai começar o tema é investimento ou morte, trazendo a questão da ciência brasileira, tá? Então, por gentileza, quem puder, continua lá no YouTube do Paint of Science Brasil e vem com a gente amanhã, tá? Então, obrigado novamente e usem máscara, pelo amor de tudo que você acredita, tá bom? Não importa que você acredita em Buda, em Deus, no quem você acredita, por favor, máscara, por gentileza, tá? Então, fiquem bem, uma boa noite e nos vemos amanhã. Até mais, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.